Meus queridos amigos, um abraço a vocês. É uma honra imensa estar aqui hoje, nessa aula especialíssima. Hoje nós estaremos juntos aqui, eu, vocês, o professor Salomão Viana. E veja, é uma aula mais do que especial, é uma aula que marca, eu diria assim, parte até da minha docência nos últimos anos, o tema da aula de hoje. Tanto que eu pedi que a coordenação da pós-graduação, esse projeto belíssimo, o professor Salomão faz parte do projeto da pós. Eu sou muito grato a Deus, Salomão, pela oportunidade de fazer parte desse projeto e grato também à direção do LFG. Eu agradeço a coordenação porque eu pedi que eles nos permitissem uma aula diferente hoje, uma palestra diferente. Por quê? Porque não faz muito foi editada uma lei que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a Lei 13.655 de 2018. Essa lei, ela passou, eu diria até de forma muito, não sei, algumas pessoas não perceberam o impacto dessa lei. Ela passou de forma neutra na vida de muita gente, de muito bacharel, de muitos professores até. E quando eu tomei contato com essa lei, que se volta aos órgãos judiciais, aos órgãos administrativos e aos órgãos controladores, ou seja, é uma lei que vai causar um impacto no Poder Judiciário e, claro, obviamente, em todos que militam em face junto ao Poder Judiciário, advogados, procuradores, todos, obviamente, em pé de igualdade, mas é uma lei que também vai causar impacto no âmbito da controladoria, dos tribunais de contas. No âmbito dos órgãos fazendários, eu conversava com o auditor da Receita Federal, que me encaminhou um texto, um material publicado por uma auditora fazendo um estudo a respeito do impacto dessa lei 13.655 no campo fiscal. E eu disse à coordenação da rede, eu queria a oportunidade de convidar o professor da pós-graduação Salomão Viana para estarmos juntos, porque ele é juiz federal e eu sou juiz de direito. Então, assim, nós vamos falar como professores, mas de certa forma também estamos falando como magistrados. Não é verdade isso? Porque o impacto dessa lei na atividade judicante é muito grande. Essa lei 13.655 alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que, como todos sabem, é uma norma, é um sistema denominado de superdireito. Então vocês vão ter uma aula hoje muito especial, com dois professores, um juiz federal, um juiz de direito, simultaneamente debatendo essa lei, meus amigos. Então eu convido você, meu amigo, minha amiga, eu convido a refletir a respeito dessa lei que pretendeu, em verdade, pretendeu imprimir segurança jurídica nas decisões judiciais e administrativas. Vamos fazer uma reflexão interessante sobre isso. Pode ser, doutor Salomão? Claro. Meu irmão. Vai ser muito bom. Essa lei 13.655, ela altera, ela insere, em verdade, 11 artigos acrescentados à LINDB. E a primeira observação que eu posso fazer é que essa lei 13.655, ela, em verdade, poderia... o conteúdo da lei poderia vir num diploma isolado e não propriamente no âmbito da alteração da LINDB. Não é verdade isso? Então esse é um primeiro ponto de opção legislativa. Preferir o legislador pegar o conteúdo dessa lei 13.655 e inserir na lei de introdução às normas do direito brasileiro. O que nesse primeiro ponto de análise, eu diria até de contextualização do diploma, salta aos olhos, marca o nosso raciocínio o fato de que em um dos dispositivos dessa nova lei, e vamos aqui analisar alguns, não há tempo para todos, fala-se em responsabilidade do agente público. Não é verdade, doutor Salomão? Perfeito. Pois é, e isso me chamou a atenção, voltaremos a esse tema ainda hoje, porque a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro traz normas de superdireito, normas sobre normas. A essência da LINDB não é uma essência voltada a normas de responsabilização. Então essa Lei 13.655, que alterou a LINDB, ela já me traz ela já me causa uma primeira estranheza, que é consagrar uma regra de responsabilização em um sistema que pretende ser um sistema de superdireito. Veja só para vocês terem uma ideia, o que aparentemente se pretendeu a partir do projeto dessa lei
dessa lei, portanto, convertida, 13.655, foi imprimir segurança jurídica nas decisões judiciais e segurança também administrativa em decisões administrativas stricto sensu e provenientes de órgãos de controladoria. Muito bem. O professor Vitorelli, que é um dos grandes especialistas em direito administrativo no Brasil, não faz muito, em uma certa preleção, numa palestra, ele colocou que quando da análise do projeto dessa lei 13.655, que pretendeu imprimir segurança jurídica, havia mais de 30 conceitos abertos ou indeterminados. Então veja só, a lei sobre a qual vamos tratar hoje, que pretende imprimir pragmatismo nas decisões, é uma lei recheada de conceitos abertos e indeterminados. Para que você tenha uma compreensão mais precisa disso, eu vou ler com vocês o artigo 20 da LINDB, alterado, portanto, pela Lei 13.655. Vamos lá? Pode saltar aí, por favor, Rebeca. O artigo 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que se sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Eu vou ler de novo. Você que não está sentado, senta um pouquinho aí para escutar isso. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Então, veja só, volta ao caput. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Volta a câmera para mim. Primeiro ponto que eu faço uma pergunta, câmera 2, aos meus amigos que me escutam agora. O que são valores jurídicos abstratos? Por favor, me digam. Porque a lei está dizendo que um juiz, ou que um auditor da Receita Federal, ou que um agente controlador, ou um agente administrativo, não decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Primeira pergunta que eu faço. O que se entende por valores jurídicos abstratos? Princípios jurídicos não densificados, como diz o meu brilhante amigo Fredão Bacana de Dias Júnior? Ou seriam conceitos vagos na dicção do professor Arruda Alvim quando se refere ao sistema aberto normativo? Ou seriam conceitos abertos, indeterminados, normativos ou descritivos, como menciona o grande professor e saudoso Antônio Junqueira de Azevedo, no belíssimo texto A Caracterização Jurídica da Dignidade da Pessoa Humana? O que seriam valores jurídicos abstratos? Porque a lei está claramente dizendo aqui que um juiz, que um auditor, que um agente público, que um agente controlador não poderá decidir com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da sua decisão. Câmera 2. Então a primeira ponderação que eu faço é essa. O que se entende por valores jurídicos abstratos? Primeira pergunta que eu faço é essa. Vamos pegar uma ideia. Vamos pegar uma ideia simples aqui. Justa causa. Segundo o professor Junqueira, justa causa é um conceito indeterminado normativo. Muito bem. Um juiz decidirá e vai analisar certa situação, voltando-se para o conceito de justa causa. De acordo com essa norma, ele não poderá decidir, presta atenção nesse ponto, com base em um valor jurídico abstrato. Justa causa seria, na linha do professor Junqueira, se você entender essa expressão como um conceito aberto, indeterminado, normativo, porque depende da escola filosófica que você siga, meu Deus. Depende da escola filosófica que você siga. O juiz não poderá decidir sem antever
profetizar as consequências práticas da decisão. Eu pareci, meu Deus, eu não estou entendendo o que se pretende com isso. Veja, eu não estou com isso defendendo, eu costumo dizer aos meus alunos, se você vai proferir uma decisão, fundamente. Veja, é uma das dificuldades que eu tenho quando eu analiso incidentes de desconsideração de personalidade jurídica. Grande parte das vezes eu assino um prazo para a emenda da própria petição. Por quê? Porque desconsiderar a personalidade de uma pessoa jurídica é um ato gravoso, que exige fundamentação. E essa fundamentação, ela é exigida não só com base nos artigos do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor, mas especialmente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é rigorosíssima no âmbito da desconsideração. Quando, vocês sabem, reconhece a aplicação da teoria maior ou da teoria menor. Por exemplo, não admite desconsideração de personalidade jurídica à luz da teoria maior com a simples dissolução irregular da pessoa jurídica. Ou seja, eu quero deixar claro para os meus amigos do coração aqui que eu defendo a ideia de que toda decisão tem de ser fundamentada. Um juiz não pode, ou um agente público, irresponsavelmente, invocar um valor jurídico abstrato, seja ele um princípio jurídico não densificado, seja ele um conceito aberto, uma cláusula geral, que seja. Não pode pretender utilizar esse valor jurídico abstrato e chegar a uma conclusão sem passar pelo necessário ônus da argumentação jurídica, lembrando Robert Alex. Ou seja, eu não posso, com base na hipossuficiência do consumidor, dizer, já que ele é hipossuficiente, ele não vai pagar os juros do empréstimo bancário. Não posso fazer isso. Óbvio que não. Mas daí não se conclua que o juiz, ou o agente público, ou o agente controlador, esteja impedido de invocar um valor jurídico abstrato, senão quando deva antever ou profetizar as consequências jurídicas. E veja, fica implícito no artigo 20 que o agente público deve antever todas as consequências, ou seja, prognoses, porque a norma diz, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Como isso pode ser feito? Meus amigos do coração, nesse ponto eu paro e faço uma reflexão. É claro que toda decisão deve ser fundamentada. É claro que o agente que decide não pode responsavelmente, com base em um valor jurídico abstrato, chegar a uma conclusão socialmente responsável. É claro que o juiz tem de levar em conta, por exemplo, os efeitos socioeconômicos de sua decisão. É claro, isso é importante, Salomão. É óbvio que isso deve ser considerado. Mas daí não se conclua que o agente ou judicial, ou administrativo, ou controlador, deva antever todas as consequências práticas da sua decisão. Porque está implícito isso aqui. Está implícito. Aí eu paro e me pergunto, será que o Código de Processo Civil ele já não teria nos dado algum tipo de segurança quando, ao decidir, é invocado um valor jurídico abstrato? Porque eu concordo que a gente busca segurança, mas da forma como essa lei foi redigida, a segurança, em verdade, se converte em insegurança e talvez uma inconstitucional redução da atividade judicial, que é uma reflexão que faremos um pouco depois. Porque nesse ponto eu pergunto ao professor processualista Salomão Viana se o Código de Processo Civil já não teria bases de segurança muito mais úteis do que essa lei de reforma da LINDB. Com a palavra o professor Salomão Viana. Meus amigos, é um prazer enorme. Só uma explicação, eu mandei um beijo porque a professora Fernanda apareceu aqui para não ficar... Ela apareceu na porta, é por isso que eu mandei um beijo, meus amigos. Meus amigos, é um prazer estar aqui, a convite do meu querido amigo e irmão Pablo Stolze,
né, participando desse projeto do LFG, esse projeto relativo à pós em Direito Civil. E estamos diante de uma situação nova, criada por um diploma legal agora, recente, desse ano de 2018, né, do mês de abril de 2018, um diploma legal que entendeu, como o professor Pablistozzi bem acentuou, entendeu de mexer num outro diploma legal, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é um diploma legal absolutamente diferenciado. Então, essa Lei 13.655, ela entrou como um diploma alterador. Ela alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, introduzindo novos artigos. Não mexeu na redação dos artigos que já existiam na LINDB. Apenas acrescentou novos artigos, do artigo 21 ao artigo 30, sendo que o 25 foi vetado e o 28 ele tem uma previsão de somente entrar em vigor 180 dias depois da publicação da lei no órgão oficial. O fato, minha querida, meu querido, é que basta dar uma lida nesse artigo 20, a que se referiu o professor Pablistozzi, para se perceber que, em verdade, esse dispositivo ele está se superpondo a um dispositivo que é de todos nós conhecidos, que é o artigo 489, o parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil. Minha querida Rebeca, coloca aí, por favor, esse parágrafo 1º do artigo 489. O parágrafo 1º do artigo 489, ele despertou paixões de todas as ordens quando o código veio à tona e estávamos nós no período de vacácio, né? Os membros da magistratura, e eu posso falar com muita tranquilidade porque eu sou magistrado, decretaram quase uma guerra contra o texto desse parágrafo 1º do artigo 489, mas, na verdade, com o tempo que se pôde perceber, é que esse dispositivo, com exceção dos incisos 5 e 6, que fazem referências a precedentes judiciais, quanto aos incisos 1 a 4, esse dispositivo não traz novidades. Mas nos interessa aqui especificamente desse parágrafo 1º do artigo 489, o inciso 2. Vejamos o parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, 2, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Pode voltar para mim, Rebeca. Esse dispositivo, esse inciso 2, ele demonstra claramente que qualquer que seja a invocação que o juiz faça de um conceito jurídico indeterminado, ele terá que explicitar qual é a relação que existe entre esse conceito jurídico indeterminado e o caso concreto que está sendo examinado. Mas quando a gente migra para o texto do artigo 20 da LINDB, pode colocar aí, por favor, Rebeca, esse artigo 20, a gente vai ver que há uma alusão, veja aí, nessa segunda linha, não se decidirá, vamos ler, ó, nas esferas administrativa, controladora e judicial. Quando se fala em controladora, a gente está falando das decisões proferidas pelos tribunais de contas da União, pelos tribunais de contas. Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Tribunais de Contas dos municípios, Controladoria Geral da União, órgãos de controle interno nas diversas esferas administrativas. Então, nessas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos. O professor Pablistozzi chamou a atenção dessa expressão. Veja só, o objetivo, pode voltar, Rebeca, o objetivo, em tese, desses dispositivos inseridos na LINDB foi atribuir segurança jurídica. Dar segurança jurídica a todos que possam ser atingidos por decisões proferidas nos âmbitos administrativo, controlador e judicial. E com esse propósito de dar segurança jurídica, o primeiro dos artigos alude de logo a uma expressão, valores jurídicos abstratos, que é uma expressão absolutamente aberta, mas mais do que aberta, ela é imprópria. Ela é inadequada. Afinal de contas, diz aqui, ó, não se decidirá com base em. Com base em quê, câmara 2?
Com base em que o juiz decide? O juiz decide com base nos fatos e com base no direito. O juiz identifica a base fática posta sob sua apreciação, identifica no sistema jurídico a norma que deverá ser aplicada sobre essa base fática, extraindo da aplicação dessa norma o efeito jurídico respectivo. Portanto, o juiz decide com base numa estrutura fática e numa estrutura normativa. Então, voltemos aqui para o texto. Volta para o texto, por favor, Rebeca. Nessas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base. Bom, base, como eu disse, só pode ser base fática ou base normativa. Não tem como ser diferente. E lá na sequência, há uma alusão a valores jurídicos. Portanto, essa base a que ele se refere é uma base atrelada a valores jurídicos. Ele não está aludindo à base fática, ele está aludindo à base normativa. Mas, afinal, o que é que seriam esses valores jurídicos abstratos? Somente se pode compreender valores jurídicos abstratos como sendo algo vinculado a uma base normativa, somente se pode compreender como sendo com base em normas abstratas. Mas, como disse o nosso querido professor Vitorelli, na preleção a que o Prabistou se referiu, as normas são todas abstratas. Então, na verdade, o que é que a gente vai depreender aqui para poder ajustar esse texto ao sistema jurídico, para que ele não fique fora do sistema jurídico? Bom, todas as vezes que essas normas tiverem um conteúdo abstrato mais substancioso, né, aquilo que o meu querido amigo Fred chama de normas jurídicas não densificadas, ele vincula essa expressão exatamente a princípios jurídicos pouco densificados, ou seja, com a maior carga de abstração, passa-se a se exigir que toda vez que a base normativa estiver apoiada em normas jurídicas pouco densificadas, que o juiz então tenha que considerar as consequências práticas da decisão. Bom, considerar consequências práticas da decisão. Será que de fato o que se quer é que o juiz faça um exercício de futurologia? Ou, numa linguagem mais, digamos assim, aceitável do ponto de vista acadêmico, um exercício de prognose jurídica? Será que de fato o que se espera de um órgão julgador é que ele faça elucubrações a respeito de quais são as possibilidades de produção de efeitos práticos nas mais diversas áreas? Afinal de contas, câmera 2, afinal de contas, efeito prático é o quê? Porque efeito prático também é um conceito jurídico indeterminado. O que é efeito prático? A lei fala em efeito prático, a lei fala adiante em efeitos jurídicos. Então, é preciso que tenhamos muito cuidado. É preciso que não percamos de vista que o que foi posto em contato conosco, em contato por meio dessa lei, foi um conjunto de textos normativos. E como textos que são, eles precisarão ser interpretados. Está, pois, nas mãos dos intérpretes, nós todos, eu, você, minha querida, meu querido, está nas nossas mãos atribuir a este conjunto novo de textos que hoje integra a LINGB um sentido compatível, consentâneo com o sistema jurídico. Mormente um sistema jurídico que tem como base aquilo que está consagrado constitucionalmente. E aí, meu querido Pablo Stouzi, será que há realmente uma compatibilidade entre essa interpretação mais ampla desse dispositivo e aquilo que está consagrado constitucionalmente como sendo integrante de um Estado democrático de direito? Eu sentado ali, sabe aqueles comichões, professor Salomão? Comichões, porque eu fico imaginando o seguinte: quando o juiz ele decide, ou agente administrativo, controlador, eu pego o exemplo do juiz, porque é próximo da nossa atividade. O CPC, ele diz, coloca de novo, por gentileza, Rebeca, o 489, por gentileza. Aumenta o retorno um pouquinho, por favor, Jadiel, por favor, meu irmão.
que não se considera, aumenta o retorno, por favor, fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, 2, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Volta a câmera para mim. Perfeito. Perfeito. Se eu vou aplicar, no caso concreto, o conceito indeterminado justa causa ou a cláusula geral boa-fé objetiva, eu vou ter de explicar o motivo concreto da sua incidência ao caso perfeitamente. Não há dúvida em relação a isso. Não há dúvida. Ou, se quando o postulante, ele requer em juízo, ele apresentando o seu pedido, ele aponta a consequência prática que ele pretende alcançar, eu vou ter de me posicionar em relação a ela. Obviamente, o juiz não pode proferir o non liquor, tem de julgar. Mas não é isso que a Lei 13.655 quer. Ela quer que o juiz ou o agente público, diante do valor jurídico abstrato, seja lá o que for, né? Porque a gente vai discutir isso durante anos, o que é valor jurídico abstrato. É discutir o que é o amor, o que é o amor. Pois é. Ele quer que o juiz anteveja, ou o agente público anteveja, ou, como Salomão colocou, estabeleça todas as prognoses jurídicas da sua decisão. Meus amigos, isto é humanamente impossível. Isto é humanamente impossível. Então, o que essa lei pretende? Eu fico até pensando ali, como é que o Supremo Tribunal Federal vai ter de lidar com essa lei? Com essa norma federal? O próprio Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores. Eu quero deixar claro para os amigos, até porque eu tenho muitos amigos, alunos que me conhecem. Ninguém está aqui defendendo posição corporativa. Não, porque não é isso. Não é isso que está defendendo aqui. É uma preocupação concreta que estamos tendo aqui. Concreta. Então, ninguém está negando que o juiz, quando aplica um conceito indeterminado, quando se volta ao caso, ou seja, ele tem de fundamentar, explicar o motivo concreto de sua incidência ao caso. Mas daí a se pretender uma prognose, aí você citou meu amigo querido Vitor, é verdade isso. Existe então nessa lei, das duas uma, ou uma inutilidade, porque o CPC já traz o parâmetro de segurança que se busca, ou uma inconstitucionalidade. Porque na medida em que você impede que o juiz julgue com base em valores jurídicos abstratos, porque você condiciona ele a essa prognose, você está restringindo a atividade jurisdicional, o que seria, no mínimo, inconstitucional. Então, assim, são situações... eu fico imaginando, Salomão, imagine, por exemplo, uma ação de improbidade administrativa, uma ação civil pública. Imagine uma ação civil pública em que o juiz lida com interesses transindividuais, interesses coletivos, interesses difusos. Imagine você estabelecer prognoses de consequências práticas. Eu não estou dizendo com isso, repito o que eu disse no início, que não deva o juiz só pesar os efeitos da sua decisão. Ele tem de fazer isso. Ou seja, o consequencialismo é algo que o pragmatismo, o consequencialismo, é algo que deve haver numa medida adequada, mas não numa circunstância que resulte num exercício de futurologia, meus amigos do coração. É algo realmente preocupante. Aliás, sobre consequencialismo, o que é que você poderia nos dizer, meu irmão? Veja só, vou pedir a Rebeca para recolocar o nosso artigo 20 aqui. Veja só, minha querida, meu querido. A continuidade da leitura desse texto do artigo 20 nos colocará em contato com um quadro interessante decorrente desse artigo 20. Então, coloquei, Rebeca, no ar esse artigo 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos. Então a gente já chegou mais ou menos a uma conclusão de que é com base em normas abstratas ou normas significativamente, pujantemente abstratas, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Com essa referência, consequências práticas da decisão, traz-se
agora, pode voltar para a minha câmera, traz-se agora para o plano dogmático, como muito bem chamou a atenção o nosso querido Fred Didier, traz-se agora para o plano dogmático, com uma alusão num texto legal, uma coisa que antes era discutida apenas no plano filosófico jurídico, que era o pragmatismo jurídico. Consagra-se agora, no plano legislativo, mais um postulado. Mais um postulado é consagrado no Código de Processo Civil, no plano legislativo. O postulado do pragmatismo jurídico. E é de todo importante, então, porque o fato de tratar-se de uma lei de introdução às normas do direito brasileiro, bem como o próprio fato de tratar-se de um texto constitucional, se fosse um texto constitucional, qualquer que seja o texto, minha querida, meu querido, a nós intérpretes incumbe interpretá-lo, interpretar o texto, de modo a ajustar a interpretação desse texto a um sistema jurídico pré-estabelecido. O nosso sistema jurídico que é calcado num Estado democrático de direito. Portanto, qualquer que seja a situação, independentemente do que tenha passado pela cabeça do legislador à época da redação, colocado o texto no comércio jurídico, ele se desvincula da vontade do legislador. Cabendo agora a nós, intérpretes, buscar nesse texto, extrair desse texto as normas adequadas. Essa noção, Câmara 2, por favor, essa noção da necessidade de distinguir norma de texto, texto de norma, ela é uma noção absolutamente indispensável. Quando todos os operadores do direito se aperceberem do fato de que o poder legislativo, ao produzir as leis em sentido formal, o que faz é dar um norte, colocar por meio de textos um norte a ser seguido pelo intérprete. Mas o intérprete não é obrigado a seguir o norte que o Poder Legislativo imaginou que seria. Basta lembrar, dentro de um exemplo de livro consagrado e, portanto, muito bom, e quanto mais se repete, melhor, imagine-se uma placa em meados do século passado, numa praia, no interior do país, escrito na placa, proibido usar biquíni. Quem colocou a placa ali, a pessoa que colocou a placa, que faz o papel do legislador, pretendeu instituir uma norma segundo a qual naquela praia as mulheres têm que usar roupa mais composta do que o biquíni. Mas passando o tempo, se aquele mesmo espaço onde estava a placa passar a ser ocupado, por exemplo, por uma empresa que explora um campo de naturismo, de nudismo, e a placa estiver lá, a norma que se vai extrair dessa placa é completamente distinta, não só distinta, é oposta da norma que aquele que elaborou a placa pensou que seria. Porque num campo de naturismo, uma placa proibida usar biquíni, ela indica que as pessoas têm que andar nuas. Ah, mas isso aí é um exemplo que você passou muito tempo. Tudo bem, então pega essa placa, tire essa placa, coloque no fundo de uma picape dos dias de hoje. Ela está lá no campo de naturismo, indicando que as pessoas têm que andar nuas. Tire essa placa, coloca no fundo da picape, plante ela em frente a um templo religioso. Ela volta a ter o sentido que tinha lá em meados do século passado. O legislador não é dono do sentido do texto. Cabe a nós, intérpretes, extrair do texto um exato sentido, um sentido consentâneo com o sistema jurídico como um todo. E a maneira que temos de ajustar dar a este texto uma interpretação adequada, não é olhando para ele e extraindo dele uma interpretação literal. A interpretação literal aqui nos conduzirá a uma situação que é exatamente a situação a que Pablo Stolze se referiu. Uma situação de impossibilidade material. Ninguém pode imaginar que um juiz ou um gestor público ou um agente de órgão de controle, controle externo ou interno das diversas atividades, ninguém pode imaginar que essa pessoa, que é uma pessoa humana, obviamente, tenha condições de fazer exercícios de futurologia, tem uma bola de cristal para a semelhança da Madame Beatriz, imaginar tudo que dali, daquela decisão, poderá advir. Então, qual é a maneira, câmera 2, qual é a maneira, câmera 2, qual é a maneira, câmera 2, qual é a maneira de se
ajustar este texto à realidade jurídica? A maneira de se ajustar esse texto é buscar uma interpretação consentânea com o sistema. E qual é a interpretação consentânea com o sistema? O juiz vai cuidar das consequências jurídicas da decisão, mas das consequências jurídicas que tenham sido discutidas no processo. Quem tem, Câmara 1, quem tem que apontar quais são as consequências jurídicas, quem tem que dizer quais são as consequências jurídicas positivas ou negativas, se a decisão foi essa ou aquela, são as partes. E o juiz decidirá, à luz disso, o juiz, o agente público, o órgão de controle, decidirá à luz daquilo que estiver nos autos, que for coletado, trazido para os autos respectivos. Então, você não pode exigir de nenhum ser humano algo para além das forças que qualquer ser humano tem. Então, é preciso que essas consequências jurídicas, nada impede que o juiz, por exemplo, imagine uma determinada consequência jurídica que não tenha sido discutida pelas partes. Caberá a esse magistrado, então, colocar essa questão sob o crivo do contraditório nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. E à luz da discussão que vier a ser travada, com o exercício por todos os sujeitos interessados do direito fundamental de contribuir para a formação do panorama no qual a eventual decisão será proferida, seja ela decisão administrativa, judicial ou de controle, de órgão de controle, caberá então a esses sujeitos colaborarem, eles terão que colaborar para a construção da decisão. E à luz disso, quem tiver que decidir, decidirá. No caso nosso, nós estamos trazendo para a esfera judicial. O juiz decidirá, como sempre teve que ser, à luz do conteúdo dos autos. Ele não se pode exigir do magistrado que decida à vista do que ele terá que imaginar como consequências práticas. É nesse contexto que entra em cena um dispositivo, e aí a gente pula lá para o artigo 28 da mesma lei de introdução às normas do direito brasileiro, entra em cena um dispositivo que fala na possibilidade de responsabilização pessoal. Já ia lhe chamar, não me chama não, você pode dar a palavra. Não. É que eu não quero que mostre ainda. Com licença, amigo, chega pra cá. Ficou estranho. Se não bastasse todo esse contexto que colocamos, de que não se pode decidir com base em valores jurídicos abstratos, senão antevendo as consequências, meus amigos, raciocinem cada um de vocês, como cidadãos brasileiros, o que estabelece o artigo 28 dessa lei. Vejam o que estabelece ela. E uma lei de introdução que não deveria trazer normas de responsabilidade. Observe só. Pode soltar. A palavra é sua, irmão. Pode colocar, minha querida Rebeca, esse artigo 28 aí. Esse artigo 28, de tão complexo que era na sua origem, você percebe que ele teve seus 3 parágrafos vetados. Ficou o caput. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Obviamente que essa alusão a agente público é uma alusão que envolve qualquer daqueles agentes que lá no artigo 20 são mencionados, né? O juiz, o administrador ou o integrante de órgão de controle. Então, responde por suas opiniões técnicas, e aí não se está falando de juiz, ou por suas decisões, em caso de dolo ou erro grosseiro. Vamos ponderar algumas coisinhas aí. Veja só, vamos pensar na responsabilização do administrador primeiro. De acordo com esse artigo 28, a responsabilização decorrerá de dolo, portanto algo intencional, ou erro grosseiro. E a culpa? Se se tratar de um ato culposo, não haverá então responsabilização? Esse é o questionamento para se fazer. De um modo geral, a culpa, o ato praticado, o ato ilícito praticado com culpa, de um modo geral, é ato passível de punição, passível de aplicação de sanção. Então quer se dizer aqui que o agente público, exemplo, o administrador, ele somente será punido em caso de dolo ou erro grosseiro, na sua decisão ou nas suas opiniões técnicas. Em caso de culpa, não. Sim, fique aí. E o que seria pior ainda? Câmera, abre a câmera, fique aqui. E o que seria erro grosseiro?
É outro conceito determinado. Será que ele quis... Exatamente. Outro conceito determinado. Será que ele quis inserir a culpa? E mais, Salomão, pare para pensar comigo, meu irmão. No momento em que você responsabiliza pessoalmente por decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro, é uma responsabilização aqui interpretativa, inclusive. Se você for... óbvio, sim, na decisão. Por dolo ou erro grosseiro, eu raciocine. Não estaria havendo até um desequilíbrio se você considerar outros agentes integrantes dos poderes da República. Por exemplo, um chefe do Poder Executivo que emprega, em vez de empregar recursos numa escola, resolve empregar recursos para um determinado outro projeto. Entende-se que ele atuou discricionariamente, mas muitos imaginaram que ele incorreu num erro. Grosseiro. Ele vai ser responsabilizado? Não vai. Porque atuou discricionariamente. Ou um parlamentar que na sua atividade parlamentar apresenta um projeto ou toma uma medida que foi considerada a posteriori como lamentável, como um erro grosseiro, não vai ser responsabilizado. Agora, o agente público, administrativo, controlador judicial, ao proferir a sua decisão, veja, será responsabilizado pessoalmente por dolo ou erro grosseiro? O que seria isso? Dolo, tudo bem, né? Dolo, provado dolo. Dolo, sim. Bem. Agora, você se basear num conceito indeterminado, como é o caso do erro grosseiro, para abrir possibilidade de responsabilização, é você inibir a possibilidade da decisão. Isso é inconstitucional. Ah, mas sem dúvida. Isso Mormente, se essa decisão for judicial. É lógico. E eu aqui, inclusive, me solidarizo com os agentes da administração, com os auditores, com aqueles que atuam e que também proferem decisões. Óbvio. Quer dizer, eu, inclusive, na condição de professor de civil, você tocou num ponto interessante, porque no direito romano havia uma escala de culpa, culpa leve, você deve lembrar disso, culpa levíssima, culpa média, culpa grave, que o Código Civil de 2002 não adota nessa linha. Então, quer dizer, um escalonamento de culpa, da culpa levíssima até o dolo direto. Quer dizer, isso aí foi sendo afastado, aí você se depara com um diploma que para além de não fazer referência expressa à culpa, não faz referência a um escalonamento que, embora ultrapassado, poderia até dar uma base um pouco mais precisa, e nos apresenta a expressão erro grosseiro. E não estou defendendo a norma, muito pelo contrário. Ainda que ela fizesse menção à culpa, com todo isso eu coloco academicamente, é algo assim altamente preocupante em termos de civismo, cidadania, imaginar que hoje o agente público está diante de uma situação como essa. Ou seja, ele está diante de uma situação em que não deve julgar com base em valores jurídicos abstratos, o que, na verdade, como o Salomão colocou bem, não deve julgar com base no sistema normativo que não tem sentido, senão antevendo as consequências, leiam-se todas, jurídico-práticas do seu ato, o que é um absurdo, e se assim o fizer, e caso não anteveja tal ou qual consequência, pode ser pessoalmente responsabilizado, porque certamente vai haver alguém que diga que houve um erro grosseiro. Possível. O que é um erro grosseiro? O que é um erro grosseiro? É um conceito a ser preenchido em cada caso concreto. Essa norma... Mas uma lei que se propõe a dar segurança jurídica, ela não pode ser coalhada, como por conceito jurídico. Completamente insegura. Então o que eu convido todos a um raciocínio é de inconstitucionalidade. O que é que você pensa sobre isso? Eu penso, minha querida, meu querido, que há necessidade de atuarmos como intérpretes de forma muito precisa, tendo sempre em vista aquilo que é consagrado constitucionalmente. Nós devemos atuar como intérpretes buscando extrair desse texto legal, dos textos legais que foram acrescentados à LINDB, de todos aqueles textos, temos que extrair normas compatíveis com um Estado democrático de direito. Então, fala-se, portanto, que não se decidirá nas esferas administrativa, controladora e judicial, com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, será que
toda decisão agora a ser proferida, vamos pensar nas sentenças, nas diversas decisões interlocutórias, todas as decisões, então, deverão conter essa exigência formal relativa à indicação das consequências práticas dela, decisão? Não é razoável essa interpretação. Qual é a interpretação razoável para essa situação? A interpretação razoável é você extrair dessa expressão consequências práticas da decisão, a assunção pelo sistema jurídico de que o postulado do pragmatismo jurídico está definitivamente inserido no nosso contexto. Não podemos mais negar, ao lado dos postulados da proporcionalidade, da razoabilidade, da coerência, da integridade, né? Ao lado do postulado da ponderação, temos também agora o postulado do pragmatismo jurídico. Mas quando é que esse postulado, minha querida, meu querido, eu estou aqui aludindo a postulado como uma categoria normativa dentro da classificação proposta por Humberto Ávila, uma categoria normativa que se volta para como devem ser aplicadas outras normas. As outras normas seriam os princípios e as regras. Então, eu estou estabelecendo que a norma é gênero em que a gente identifica 3 espécies, os postulados, os princípios e as regras. Os postulados, eles são normas sobre como aplicar outras normas. Então, na hora de aplicar outras normas, quais são as outras normas de acordo com esse artigo 20 aqui? As normas, aquelas tais normas abstratas. Na hora de aplicar tais normas, eu tenho que pensar nas consequências práticas disso. Mas a assunção desse pragmatismo jurídico, ou numa outra expressão, desse consequencialismo, a assunção desse consequencialismo, a assunção tem que se dar dentro das situações em que exista razoabilidade. Olha outro postulado, o postulado da razoabilidade. Como assim? O juiz deverá, sim, nas suas decisões, vamos dar um sentido a esse texto aqui. O juiz deverá, sim, nas suas decisões, todas as vezes que ele invocar uma base normativa abstrata, ele deverá, sim, apontar quais são as consequências práticas. Mas ele deverá apontar quais são as consequências práticas à luz do debate que tenha sido travado nos autos a respeito dessas mesmas consequências. E mais, não será em toda decisão judicial que ele fará isso. Ele vai fazer isso todas as vezes que ele se deparar com um quadro em que 2 ou mais decisões são possíveis à luz do direito. E nós sabemos que isso pode acontecer. Ele se depara com um quadro em que é possível proferir uma decisão no sentido A, no sentido B e no sentido C. As 3 decisões são decisões que se ancoram no nosso sistema jurídico. Se são 3 decisões possíveis, bom, diante dessa circunstância, ele deverá medir as consequências práticas decorrentes de cada uma delas e, à luz desse exame, escolher a decisão menos impactante. Essa é a ideia. Desde que tenham sido discutidas as consequências, então saiamos daquela ideia de ficar fazendo prognoses que não estejam baseadas essas prognoses no conteúdo dos autos. E nas discussões. E nos debates, o conteúdo dos autos, quando eu falo conteúdo dos autos, é tudo aquilo que tenha sido objeto de um debate à luz de um contraditório, do direito fundamental, do exercício do direito fundamental ao contraditório. Então essas consequências são discutidas, elas são objeto de debate no processo, se for o caso, deverá, inclusive, haver instrução para verificação se, de fato, da decisão X ou Y é possível extrair determinada consequência prática, e o juiz, estando diante de mais de uma possibilidade de decisão, deverá decidir, levando em consideração as consequências práticas. Aí você passa a ter uma lógica no dispositivo. Debatidas as consequências práticas, a decisão que ele escolherá, dentre aquelas que forem amparadas pelo direito, porque ele não pode, pelo só fato de as consequências práticas serem impactantes, dizer, não vou decidir dessa forma. Não. Se o direito exigir a decisão X, será a decisão X, independentemente das consequências práticas que ela venha a produzir. Agora,
Se, à luz de um caso específico, que convenhamos, não será sempre, não irá acontecer sempre, à luz de um caso específico, o juiz identifica a possibilidade de decidir a questão de mais de uma maneira, de maneiras distintas, todas essas maneiras de decidir, todas essas conclusões possíveis de ser extraídas, amparadas pelo direito, ele então fará uma medição a respeito das consequências práticas de cada uma dessas possibilidades de decisão e fará, à luz dessa situação, um exame cuja tendência será ele concluir pela decisão menos impactante. Olha agora como essa linha de interpretação se casa com o texto que vem em seguida. Minha querida Rebeca, bota no aí esse artigo 20 de novo, por favor. Olha só, vamos agora para o parágrafo único. Essa é só para apontar aqui, essa passa a ser a consideração a respeito das consequências práticas, uma nova exigência formal para a validade das decisões jurídicas, mas para a validade apenas das decisões jurídicas em que for possível, dentro do direito, adotar mais de uma decisão, e aí nessa situação é que as consequências práticas terão que ser examinadas. Continuando agora para o parágrafo único. Agora veja só, essa motivação, que é a demonstração de que nessa decisão está havendo um sopesamento das consequências práticas, na motivação, será demonstrada a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa. Agora perceba essa etapa final, inclusive em face das possíveis alternativas. Aí entra em cena aquilo que eu disse anteriormente. Havendo mais de uma possibilidade, o ideal aqui não seria alternativa, porque a alternativa é sempre ou uma ou outra, tem que se admitir que podem ser 3 ou 4 possibilidades também. Havendo mais de uma possibilidade, por isso tem a expressão inclusive em face das possíveis alternativas, deverá o juiz, na sua fundamentação, demonstrar por que é que não está adotando a decisão X e sim a decisão Y. É que a decisão X produziria impactos negativos de tal ordem que se é muito mais adequado que se adote a decisão Y. Desde que, para atuar, sim, no arcabouço probatório, haja sido discutido. Claro. Isso é vamos bater nessa tecla. Claro. As partes hajam discutido as consequências práticas prováveis. Sim. Então, veja, essa alternatividade pressupõe não que o juiz exerceu uma futurologia, enfim, como você citou a Madame Beatriz, uma futurologia da Madame Zoraide. Não. Essa alternatividade o juiz deverá levar em conta, desde que, no âmbito do processo, as partes hajam discutido, em respeito até à cooperatividade, as consequências práticas possíveis. Ou seja, é a interpretação razoável que se extrai da norma. Veja, é a interpretação humana que se extrai da norma. Porque o que se pretende é algo sobre-humano. Até porque, em conclusão, eu faço um raciocínio, uma provocação. Que aula maravilhosa, professor. Agradeço a Deus pela sua presença. Os nossos alunos do coração tão queridos. Meu e-mail, caso precisem, é pabloestouze@gmail.com e do professor Salomão, salomão.viana@terra.com.br. Eu faço uma provocação. Se nós formos aplicar a norma como ela está, de que nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão, ou seja, se formos analisar tal como ela está, fazer uma interpretação literal que conduz a essa prognose absurda, eu faço uma pergunta. Se o juiz decidir violando este mandamento absurdo, data vênia, a sentença é o quê? A decisão é o quê? Inexistente? Inválida? Ineficaz? Quer dizer, é um ponto que a gente ponderou muito na entrevista. Aí dá esse problema. Vamos imaginar que um juiz, ao decidir, não levou em conta todas as consequências práticas da decisão. Vamos imaginar isso. Isso vai acontecer, porque o juiz não tem condições de exercer essa futurologia. A sentença é o quê? Ela vai padecer de quê?
Inexistência? Não. É existente. Invalidade? Não. Atender os pressupostos. Ineficaz. Veja, a insegurança que isso vai gerar. Com isso, professor Salomão, lamentando que o nosso tempo passou, que nós nem sentimos, né? O que nós convidamos a todos vocês, meus amigos, é uma reflexão profunda em torno de um diploma que, pretendendo cunhar segurança jurídica, trouxe mais insegurança jurídica e preocupação, que é o que nós efetivamente não precisamos hoje. Concorda, doutor Salomão? Plenamente. E só para que você perceba, minha querida, meu querido, eu vou fazer aqui, professor Pablo Souza, vai me permitir, um passeio rápido, por alguns dos demais dispositivos, para que você perceba o espírito que regeu essa alteração na LINDB. Minha querida Rebeca, coloca aí o artigo 22. Eu vou destacar apenas os parágrafos 1º e 2º do artigo 22. Está aí o artigo 22 no seu parágrafo 1º. Raciocine bem, ó. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto limitado ou condicionado à ação do agente. Esse parágrafo primeiro remete a quê? Volta para mim, Rebeca. Remete de primeira logo aqui, uma coisa que chama atenção, para outras coisas também, mas aquelas demandas propostas quando se imputa a algum gestor a prática de ato de improbidade administrativa. Então, ao decidir, volta agora, Rebeca, veja, pense agora no ato de improbidade, olha só. Em decisão sobre regularidade de conduta, serão consideradas as circunstâncias práticas que houver imposto limitado ou condicionado à ação do agente. E, na sequência, na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Esse conjunto desses dois parágrafos aqui remete claramente a cuidados que precisam agora ser tidos quando nos deparamos no plano judicial com ações civis públicas e com ações civis por prática de ato de improbidade administrativa. Continuando. Esse artigo 26, a gente deu um pulo para o 26. Esse artigo 26, ele traz, olha no caput, isso que está destacado. Vou ler só o comecinho e emendar com o que está destacado. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa, é possível que o agente celebre compromisso com os interessados. E esse compromisso atenderá a essas exigências que estão aí nesses incisos 1 a 4. Volta para nós aqui, Rebeca. Por outras palavras, cria-se aqui algo similar a um termo de ajustamento de conduta. Então eu tenho aqui uma previsão também que alude a um termo de ajustamento de conduta a ser celebrado pela própria administração. E finalmente o artigo 30, é o último dos dispositivos. Olha só, aí vem o banho, né? Para mostrar a boa intenção. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a condutas. Volta para nós, Rebeca, minha querida, meu querido. Não será com um diploma legal recheado de conceitos indeterminados que se vai preconizar que as autoridades públicas devem aumentar a segurança jurídica. O aumento da segurança jurídica é desejo de todos nós. Todos nós, pessoas humanas, devemos atuar de modo a que a segurança jurídica de todos seja a maior possível. Obviamente, as autoridades públicas, mais do que aqueles que não são autoridades públicas. Mas impor isso com base num diploma, cuja marca principal é o uso de conceitos indeterminados, não é o melhor caminho. Ou seja, não queira se imaginar que a lei vai mudar o coração das pessoas. Claro. Aquele que não muda a si mesmo jamais mudará o mundo em seu redor. Meus amigos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado de coração e até um próximo encontro na Pós em Direito Civil. Com fé em Deus, sempre. Um abraço.